Oitavas de finais de Eurocopa e vai ter palpite gratuito com mais de 60% de retorno. Vai ter também análise de 2 jogos da Copa América e de um clássico no Brasileirão. Então fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve. Estamos pertinho da meta de 100 mil inscritos e quando bater vai ter uma notícia, uma novidade, um presente especial para você que é inscrito aqui no canal. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos deste sabadão de futebol. Hoje vai dar cria, hoje vai dar cria, hoje vai dar cria. Vamos à análise do primeiro jogo porque temos clássico carioca, temos Vasco contra a equipe do Botafogo. Galera, não sei por qual motivo, não tem aqui os números do Vasco, mas tem os números do Botafogo. Botafogo marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos, não perdeu 9 das últimas 10 partidas, marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 80%, mais de 1,5 gols nas últimas 4 e ambas marcam nas últimas 4. A minha análise para esse jogo é over gols, mas eu vou mostrar aqui os últimos jogos do Vasco, já que não temos aqui o detalhamento da equipe vascaína. Então eu vou aqui, cadê? Últimos jogos da equipe da casa. Um 2-1 contra o Bahia, um 4-1 em cima do São Paulo, um 2-0 que perdeu para o Juventude, aí teve um 0-0 nesse meio tempo contra o Cruzeiro, depois 2-0, 6-1, esse resultado aqui deve ser um resultado somado da Copa do Brasil, 2-1, ou seja, é um time também over goals, é um time que costuma aí tomar muitos gols, mas também tem feito alguns. O Vasco contra Botafogo, a minha análise para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida, com quase 40% de retorno, odd aí 1,36. Vamos à análise do nosso segundo jogo, temos Copa América, Argentina contra a equipe do Peru. Vamos dar uma olhadinha como é que está essa classificação aqui do grupo da Argentina. A Argentina é o líder, 2 jogos, 2 vitórias, teve um pouco mais de dificuldade aí diante da equipe do Chile, fez um gol no finalzinho da partida. Já o Peru tem 2 jogos, um empate e uma derrota. Galera, minha análise, não vou arrodear aqui para esse jogo, é uma vitória da seleção da Argentina, atual campeã do mundo e também é a favorita para ser campeã da Copa América, por mais que vocês não gostem de ouvir isso, já que eu também sou brasileiro, vou torcer pelo Brasil, tô aqui em Las Vegas para o jogo do Brasil, daqui vou para São Francisco para o jogo contra a Colômbia, mas hoje a seleção da Argentina é melhor do que a seleção brasileira. E temos ainda aí no meio uma seleção do Uruguai que está jogando muita bola nessa Copa América. Pedro, mas meteu goleada na Bolívia, não importa. Era também para a gente ter metido uma goleada na Costa Rica e nem por isso aconteceu, foi 0-0, beleza? Só que o Uruguai pegou uma seleção inferior e meteu uma goleada de 5-0. Você tem um meio de campo muito forte da seleção do Uruguai, tem o Darwin Núñez no ataque. Galera, a seleção do Uruguai vai dar muito trabalho nessa Copa América, tá? Argentina e Peru, a minha análise, uma vitória da seleção da Argentina para fechar aí a primeira fase com 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Vamos aqui com Canadá contra a equipe do Chile. Na classificação, Canadá segundo colocado, um empate já classifica a seleção do Canadá, porém o Chile é o terceiro colocado. Só teve aí um gol em 2 jogos. O time não fez gols, mas também não tomou gols. Vamos dar uma olhada aqui, ou só tomou um gol, né? Que foi justamente para a Argentina no finalzinho do jogo. O time do Chile teve um 0-0 com a equipe do Peru e perdeu de 1-0 para a equipe da Argentina. Já a equipe do Canadá venceu 1-0 a equipe do Peru e perdeu para a Argentina por 2-0. O normal seria a gente esperar desse jogo aqui um menos de 3,5 gols com a odd de 1,22, já que 2 equipes aí que nos seus primeiros jogos tivemos poucos gols. Porém, tem um detalhe aqui. O Chile não vai poder jogar o seu estilo retranqueiro que jogou contra a seleção da Argentina. Ele vai precisar sair para o jogo. Porque um novo empate de 0-0 não classifica a seleção chilena. E se o Chile abrir o placar buscando a classificação, o Canadá vai precisar sair mais para o jogo. Diante dessa situação, por ser o último jogo dessa fase de grupos do Chile e do Canadá, eu espero ali um jogo um pouco mais aberto e um jogo com gols. Mais de 1,5 gols, odd de 1,40. O Chile precisa da vitória se quiser se classificar para a próxima fase. E o Canadá já tem um estilo um pouco mais ofensivo. Então, pode ser aí um jogo um pouco mais aberto, um jogo com boas possibilidades para gols. Over 1,5 gols, odd de 1,40. Vamos agora ao início das oitavas de finais da Eurocopa. Temos aqui Suíça contra a seleção da Itália. Galera,
como foi que esses times se classificaram? A Suíça foi o segundo colocado de um grupo com Alemanha, Hungria e Escócia, e a Itália foi segundo colocado no grupo que para mim era o grupo mais difícil dessa Euro, que tinha Espanha, Itália, Croácia e Albânia. Galera, que grupo foi esse aqui, tá? Então assim, ó, qual é a minha análise para esse jogo? A equipe da Itália não tá jogando o melhor dos futebols. Não tá jogando o melhor futebol da sua era, mas também essa Suíça aí não apresentou muita coisa não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos da Suíça. Foi 1-1 com a Alemanha, 1-1 com a Escócia e só fez vencer a seleção da Hungria. Pô, empatou com a seleção da Escócia, né? Poderia pelo menos ter ganho dessa seleção da Escócia. Já do lado da Itália, 1-1 com a Croácia, jogo duro. Perdeu por 1-0 para a seleção da Espanha, jogo duro. E venceu a seleção da Albânia, que até que fez aí uma boa competição. Para esse jogo, qual é a minha análise? A minha análise é uma vitória da seleção da Itália. Odd 2,40, odd altíssima, porque é um jogo muito duro. Mas o que é que eu quero trabalhar nesse jogo para ir um pouco mais seguro? Eu quero trabalhar aqui, ó. Itália para vencer, empate anula aposta. Que absurdo, como é que funciona isso? Você vai fazer uma operação no fora, empate anula. Se o jogo terminar empatado nos 90 minutos, o dinheiro é devolvido. O que acontece numa possível prorrogação é indiferente. Essa aposta, essa operação é no tempo regular, nos 90 minutos. Agora, se a Itália vencer o jogo nos 90 minutos, é green. Se empatar nos 90 minutos, o dinheiro é devolvido. A gente só toma head nessa operação se a Suíça vencer a Itália dentro do tempo regulamentado dos 90 minutos. É uma boa operação, pô. Por mais que a Itália não esteja tão bem assim, a Suíça também não é lá essas coisas. Então, Itália para vencer, empate anula nos 90 minutos. Essa é a minha operação. Vamos à análise agora do nosso último jogo. Temos a Alemanha, anfitriã, jogando dentro de casa contra a seleção da Dinamarca. Como foi que esses times se classificaram? A Alemanha se classificou em primeiro lugar no seu grupo, com 2 vitórias e 1 empate. Um time bem misto ali na última rodada. A Dinamarca terminou em segundo colocado, empatado em pontos com a Eslovênia e com 1 ponto a mais apenas do que a Sérvia. Quase que essa Dinamarca fica fora. Galera, deixa eu pegar aqui, detalhes. Vamos ver se agora vai aqui, últimos jogos. Isso. Pronto, ó. Foi um 0-0 com a Sérvia, 1-1 com a Inglaterra e 1-1 com a Eslovênia. Simplesmente a Dinamarca conseguiu se classificar sem uma única vitória nessa primeira fase de Eurocopa. Não vou arrodear com vocês. O meu palpite para esse jogo é uma vitória da seleção da Alemanha. Tem uma seleção melhor, joga dentro de casa, é anfitriã da Eurocopa e acredito que ela vai avançar para as quartas de finais com uma vitória no tempo regulamentar, odd de 1,61. Não vou inventar para esse jogo. Alemanha contra Dinamarca, a minha análise, uma vitória da seleção da Alemanha no tempo regulamentar de 90 minutos. Não conta o que acontecer numa possível prorrogação, caso o jogo termine empatado nos 90 minutos. E esse é exatamente o meu palpite gratuito para esse sabadão de futebol, jogo de oitavas de finais da Eurocopa, anfitriã, jogando dentro de casa contra um time que não venceu um jogo sequer na primeira fase, mesmo enfrentando uma equipe como a Eslovênia. Galera, não tem como eu ir diferente, senão com a vitória da seleção da Alemanha. A Alemanha que em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, jogou com um time misto ali na última rodada, por isso acabou empatando. Se tivesse ido com a sua força máxima, teria sido 3 jogos, 3 vitórias. Entrei aqui com 2 unidades na vitória da Alemanha. Detalhe, tá? Essa semana todos os nossos palpites bateram. Todos os palpites gratuitos que eu deixo ao final do vídeo bateram. Então, vamos aqui com Alemanha e Dinamarca, 2 unidades, odd de 1,61, retorno de 3.220. Galera, tem valor demais uma vitória da seleção da Alemanha. Agora, se você quiser outro palpite gratuito além desse, clica aqui abaixo na descrição desse vídeo que você vai ganhar um acesso gratuito ao meu grupo no Telegram com mais de 147 mil pessoas dentro desse grupo. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe análise para você de 5 jogos. 2 jogos da Euro já das oitavas, 2 jogos da Copa América ainda na primeira fase e um jogo do Brasileirão, Vasco e Botafogo. E aí, curtiu esse conteúdo? Já aproveita, comenta aqui, se não é inscrito, não se esquece de se inscrever. Hoje vai dar